Numa mudança de avaliação, o Procurador-Geral da República recomendou ao Supremo Tribunal Federal que anule a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Para o procurador Rodrigo Janot, há indícios de que a nomeação foi um desvio de finalidade, feita para atrapalhar investigações contra Lula. Vamos a Brasília ao vivo com Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. Heraldo, quem lê as 50 páginas da recomendação do Procurador-Geral sai com a impressão de que ali se abriu a possibilidade, inclusive, dele fazer um inquérito contra a presidente por obstrução da justiça? A situação agora ficou grave, muito mais grave. Antes de irmos ao detalhe do conteúdo avassalador deste documento, boa noite, William. Boa noite especialmente a você, que para nós, o Jornal da Globo, é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. Num parecer de 50 páginas sobre 2 mandados de segurança, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proibiu liminarmente a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revela por que mudou de posição. Diferentemente do que afirmou em outras tentativas judiciais de barrar a posse de Lula, apesar da solenidade no Planalto e formalização do ato, agora em ações para garantir direito líquido certo, o Ministério Público pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o ato de nomeação assinado pela presidente Dilma Rousseff. As justificativas, a delação do senador Delcídio do Amaral e o conteúdo das gravações de conversas telefônicas da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, entre outros, interceptadas na Operação Lava Jato. Todas, segundo o chefe do Ministério Público, válidas, porque autorizadas pelo juiz competente Sérgio Moro, de Curitiba. Para o governo, que esperava assegurar a posse do ex-presidente ainda nesta semana, foi um golpe e tanto. Quando se lê o conteúdo do trabalho da Procuradoria, a gente percebe melhor a gravidade do fato. Vamos ver trechos do parecer. Rodrigo Janot afirma que o momento da nomeação de Lula para a Casa Civil, a antecipação da posse e a circunstância incomum do envio do termo de uma posse que ainda não havia acontecido, reforçam a percepção de desvio de finalidade por afetar a competência do juiz de primeiro grau, Sérgio Moro, tumultuar o andamento das investigações. Prossegue dizendo que os fatos de antes e depois da nomeação e posse de Lula no ministério confirmam a conclusão de desvio da finalidade do ato. O Procurador-Geral da República conclui afirmando que, diante desse universo, incluída a atuação fortemente inusual da Presidência da República, há elementos para afirmar que ocorreu desvio de finalidade e, consequentemente, declarar nulo o decreto presidencial que nomeou Lula para o ministério de Dilma Rousseff. Um ato administrativo com desvio de finalidade é nulo, porque ofende aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pode resultar em 2 ações judiciais: improbidade administrativa, ação civil que pune o agente que causa prejuízo ao Estado financeiro ou moral, e também obstrução de justiça, que é um crime. Entre os nomes citados pelo procurador como passíveis destas ações estão a própria presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Não se sabe se a Procuradoria vai optar por mais investigações, pedir abertura de inquérito ou denunciar criminalmente os envolvidos ao Supremo Tribunal Federal, William. Heraldo, agora a situação especial do Lula, visto como salvador da pátria para esse governo, como é que fica? Fica como não ministro. A posse dele está suspensa pela liminar com a qual agora o Procurador-Geral da República concorda. O parecer do Ministério Público vai ser publicado, abre-se prazo de 5 dias, toda a próxima semana. O Supremo tem sessão só na semana seguinte, poderia julgar o caso na quarta-feira, dia 20. Por este cronograma, a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados seria votada antes de a Suprema Corte decidir se Lula pode ocupar a chefia da Casa Civil. Pensando em estratégia política, é tudo o que o Planalto não contava, William.